Paz do Senhor, povo de Deus, graça e paz. Gente, estamos começando hoje mais um vídeo e o vídeo de hoje é como viver o seu chamado. Galera, se você sabe do teu chamado, se você sabe do que Deus tem para você, Ele já te chamou, Ele já falou e você precisa compreender, você sente que ainda não aconteceu, você sente que você está meio procurando entender, meio perdido aí nessa caminhada, não saia desse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar e muito. Galera, o vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas, tá bom? 5 dicas muito importantes para você entender o seu chamado, aquilo que Deus chamou para fazer, aquilo que Ele confiou nas tuas mãos e que um dia, assim como eu, você, todos nós iremos apresentar a Ele e mostrar o que nós fizemos com aquilo que Ele confiou a cada um de nós, amém? Galera, o primeiro passo, a primeira dica, na verdade, não é passo, é dica para você viver o seu chamado é entendê-lo, ok? Primeira dica, entender o seu chamado. E tem muitas pessoas que sabem que o chamado dele é no meio do louvor, outros na palavra, para pregar, pastorear, interceder e por aí vai. Paulo vai dizer que todos nós fazemos parte de um só corpo, na qual Deus, Cristo, é a cabeça. E assim como nós fazemos parte de um corpo, ele é um corpo só, porém tem vários membros. Ou seja, imagina se todo o corpo fosse mão, imagina se todo o corpo fosse orelha, ouvido, nariz, não iria funcionar. Então o que eu aprendo? Que como cada um é uma parte do corpo, cada um tem uma função diferente. Entenda como Deus usa o teu irmão, o teu primo, o teu pai, a tua mãe. Não vai ser a mesma forma que Ele vai te usar. Cada um faz parte de uma parte do corpo, por isso Deus usa de uma forma diferente. Amém? Então você precisa, na primeira dica, entender o teu chamado. Isaías, mas como que eu vou entender? Deus já falou com você? Quando Deus chama, Ele fala. Então, se Deus já te chamou, já falou no que Ele iria te usar, tá bom? Você já começou a ter uma ideia do que é que você precisa fazer, do que é, em qual área Ele vai te usar. Mas se ainda resta algumas sombras de dúvida, ore ao Senhor. Essa é a minha dica para você, porque eu também fiquei com alguns pontos obscuros ali que eu não entendia, mesmo Deus já tendo me chamado muito cedo para pregar. A minha primeira pregação foi com 16, 17 anos, porém tinha algumas coisas que eu ainda não entendia, e na oração, orando ali, perseverando, perguntando ao Senhor, teve um belo dia que Ele usou algumas pessoas e falou comigo exatamente aquilo que só eu e Deus sabia em oração. Então essa é a dica. Se ainda tem alguns pontos que você ainda não entendeu, ore ao Senhor para que você entenda. O quanto antes você entender o teu chamado, vai ser muito melhor para você. Por que, Isaías? Porque quando a gente entende o nosso chamado, a gente para de perder tempo com aquilo que não vai nos levar para o foco do nosso chamado. Tá ok? Se eu sei que o meu foco do meu chamado é esse, por que eu vou fazer aquilo que não tem nada a ver? Por que eu vou parar? Por que eu vou olhar para tal lado, que tal lado não vai me levar para o foco do meu chamado? Então eu deixo de perder tempo. Amém? A segunda dica agora, para você viver o seu chamado, esteja disposto a vivê-lo. O que é estar disposto a viver o chamado? A gente sabe que o chamado de Deus em todo o mundo e nas diversas áreas que Deus nos usa, sempre vai nos desgastar. Amém? Sempre vai nos desgastar. Eu comecei muito jovem, eu sou de berço evangélico, tá bom? Deus me chamou muito cedo, como eu já falei. Eu tenho 25 anos e até o presente momento, desde quando eu comecei a pregar, eu sou líder de jovens desde os meus 18 anos, professor da escola bíblica dominical desde os 18 anos. Tem coisa que eu não entendia, o porquê tão cedo, o porquê eu, se tinha quem falava melhor, o porquê eu, se eu era tão tímido e fulano não era tão tímido, porque eu, se eu não entendia na época muito bem a palavra, eu estava começando a estudar e já tinha gente que aparentemente, no meu ponto de vista, estava mais bem preparado do que eu. Mas houve o quê? Para mim chegar nesse ponto que eu estou hoje, nem é o que Deus quer, eu tenho que continuar buscando. Mas houve sim um desgaste. Eu tive que começar a ler, eu tive que começar a orar, eu tive que começar a buscar, eu tive que começar a orar por outras pessoas porque eu era líder delas, eu tive que começar a chorar por outras pessoas.
Ou seja, você tem que saber, a partir do momento que você aceita o chamado de Deus, é que você vai se desgastar por ele. Então você precisa estar disposto a viver o teu chamado. Bora para a terceira dica? Disponibilidade. Talvez você fale, mas disponibilidade não é estar disposto a viver? Não exatamente. Às vezes você pode estar disposto a viver o chamado, começou a viver o chamado, mas não tem sempre, não demonstra para Deus sempre disponibilidade. Espera aí que eu vou te explicar melhor. No livro de Jeremias, capítulo 18, Deus chega a Jeremias e diz, olha, levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Repare bem, Jeremias já era profeta, porque ele foi chamado ainda quando era um garoto, um menino, não é isso? Ele já era profeta, ele já era homem de Deus, ele já era usado, ele já vivia o chamado. Porém, nesse momento, aqui em que Deus fala com ele no capítulo 18, Deus vai dizer, olha, levanta-te. O que eu entendo com isso? Que o profeta naquele momento estava em uma posição de conforto, como eu estou aqui sentado. Uma posição de conforto. Só que o que Deus tinha para ele naquele momento não era o que ele estava fazendo, da qual a Bíblia não relata. Mas não era aquilo. Então a primeira coisa que Deus fala com ele, antes de explicar para onde ele iria, era levanta-te. O que isso quer dizer? Disponibilidade. Repare que todas as vezes que Deus vai falar com alguém, e alguém precisa ouvir a voz de Deus, geralmente Deus fala, ei, levanta-te. Põe-te em pé e então falarei contigo. Ou seja, isso demonstra disponibilidade. Quando eu fico de pé, eu estou dizendo, Senhor, pode falar que o que o Senhor falar eu obedeço. O que o Senhor mandar fazer eu faço. Ou seja, isso é um sinal de disponibilidade. Disponibilidade é ter tempo, é se doar, é estar pronto para fazer o que aquela pessoa lhe pede. Amém? Ou seja, então às vezes a pessoa está disposta a viver o chamado, mas aí quando Deus fala, olha, levanta-te e desce à casa do oleiro, a pessoa fala, mas agora, Jesus, já é de madrugada. Ah, mas abraçar aquela pessoa, ele não vai com a minha cara. Ah, mas aquele fulano, eu não gosto dele. Ou seja, disponibilidade é eu estar disposto a fazer aquilo que Deus quer que eu faça na hora que Ele quer que eu faça. Então isso daqui é muito importante. Você que quer viver um chamado de Deus, sabe do que Ele tem para você, quer viver coisas extraordinárias, saiba que você vai ter que ter disponibilidade para fazer, para se desprender daquilo que for preciso se desprender para obedecer à voz do Senhor. E obedecer também já é a próxima dica. Eu já vou emendar uma coisa na outra, porque a obediência é fundamental. E a obediência não é tão simples assim de se cumprir na nossa vida. Por quê? Porque muitas das vezes obedecer inclui eu fazer aquilo que eu não quero fazer na hora que eu não quero fazer. Ou fazer aquilo que eu não gosto de fazer. Mas eu vou fazer por obediência, por querer obedecer à voz do Senhor. Então, para viver o chamado, a obediência não pode se apartar da minha e da tua vida. A gente tem que obedecer ao Senhor plenamente, ok? Mesmo não querendo, mesmo não estando muito afim, Deus sabe que a gente não está afim, tá? Deus sabe de todas as coisas, mas Ele muitas das vezes nos manda, nos pede para nos testar. E quando a gente obedece, sempre é melhor, porque a Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar, não é isso? Galera, quinta e última dica, ok? Mas antes de eu falar essa quinta e última dica, se você gostou até o presente momento do que eu tenho falado, dos outros vídeos, tá bom? Esse é o 4º vídeo do canal, só tem 4 vídeos. A gente está começando agora, você sabe, no começo é difícil. É difícil para a gente se habituar com a câmera, né? A gente vai falando um pouquinho travado, a gente não fala de frente à câmera do mesmo jeito que a gente fala quando está com os amigos, quando eu estou pregando, porque eu já estou um pouco mais acostumado. Tudo que é novo gera um pouco tem uma trava natural, não é isso? Então, se você tem gostado do que você tem visto aqui no canal e você quiser me ajudar e puder me ajudar, clique no gostei, isso ajuda demais. Se inscreve no canal que vai ter muito mais vídeos como esse, tá bom? Agora vamos para a última dica, sem enrolação? Busque muito. Galera, não tem como viver um chamado de Deus, obedecer, ter disponibilidade, tá bom? Estar disposto a viver o chamado e não buscar por Deus.
É busca que eu estou falando, é oração, leitura da palavra, é consagração, é jejuar, é se separar, né? Consagração nada mais é do que ser separado. Não tem como, porque a partir do momento que Deus nos chama, Deus quer fazer algo em nós e através de nós alcançar outras pessoas. Ou seja, eu aprendi que aquilo que Deus faz em mim, Ele quer fazer nas outras pessoas através de mim. Ou seja, toda vez que Deus me cura, Deus vai querer curar outras pessoas através do que Ele fez na minha vida. Quando Deus me liberta, Ele vai querer libertar outras pessoas através da minha vida. Então, para isso acontecer, eu preciso ter intimidade, eu preciso ter virtude, poder de Deus na minha vida, eu preciso ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e entender quando é Ele que fala comigo. Eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. E isso só vem por busca, tá bom? Então, por último, né, busque muito. É por último, mas não menos importante. Busque o quanto mais você puder, adquira, peça ao Espírito Santo sede pela palavra, sede por oração, por busca, e entenda uma coisa, a palavra do Senhor, ela é importante, ela é fundamental, ela é o pilar principal de qualquer chamado. Ah, Isaías, mas eu sou músico, eu toco. Ah, mas eu sou cantor, Deus me usa na área da música. Palavra é o principal. Se você quer ser usado, palavra é o principal. Amém? Gente, vou ficando por aqui. Se você gostou, mais uma vez, não se esquece, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.